Uma boa noite para todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs, em Cristo Jesus. Pois eu estou meditando aqui na palavra do Senhor, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Do capítulo 18, porque não tem versículo 1, só tem versículo 2 em diante. Olha o que está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 18, do capítulo 18 até o versículo 28. Olha o que o apóstolo Paulo, homem de Deus, usado por Deus, um homem escolhido por Deus. Olha o que ele escreve, o que ele falou nessa carta aqui para os judeus. Olha o que ele escreveu lá, o que ele falou para os judeus em Coríntio. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para a cidade de Coríntio. No versículo 2, encontrou ali um judeu chamado Aquila, que era da província do Ponto. Fazia pouco tempo que ele tinha chegado da Itália com Priscila, a sua esposa. Eles tinham saído de lá porque o imperador Cláudio havia mandado que todos os judeus fossem embora de Roma. Paulo foi visitá-los. No versículo 3, e acabou ficando ali para trabalhar com eles, porque a profissão de Paulo e a deles era a mesma. Isto é fazer barracas. No versículo 4, diz assim: e todos os sábados ele falava na sinagoga e procurava convencer os judeus e os não judeus. Versículo 5. Depois que Silas e Timóteo chegaram da província da Macedônia, Paulo começou a dar todo o seu tempo para anunciar a mensagem. Ele afirmava aos judeus que Jesus é o Messias. No versículo 6. Mas
Alguns deles ficaram contra Paulo e o xingaram. Então, em sinal de protesto, ele sacudiu o pó das suas roupas e disse: se vocês se perderem, os culpados serão vocês mesmos. A responsabilidade não será minha. De agora em diante, vou anunciar a mensagem aos não-judeus. O apóstolo Paulo, ele foi lá ensinar os judeus, ele foi lá na sinagoga e falava para eles: Jesus, ele é o Messias, o Filho de Deus. Ensinava para eles, mas lá muitos deles, dos judeus, não queriam crer e nem aceitavam que Jesus ele fosse o Messias, como na realidade ele é o Messias, o Filho de Deus. Por que os judeus não queriam aceitar que Jesus é o Messias? Por quê? Porque eles negavam, não queriam acreditar, não aceitavam. Quando se pregava, como se dizia, falava, anunciava que Jesus ele é o Messias, muitos deles não davam crédito, não se importavam, não ligavam, não acreditavam que ele era o Messias, o Filho de Deus. Então Paulo, ele olhou para eles e disse: já que vocês não querem crer e nem querem aceitar, eu vou pregar para as pessoas que não conhecem, que não sabem que ele é o Messias. Eu vou pregar para eles, vou falar para eles que Jesus é o Messias. Pregar para os não-judeus, que nessa época, agora, esse ministério Nova Congregação no Brasil, todo aquele que invocar o nome do Messias chamado Cristo será salvo, está sendo revelado para todos vocês entenderem e compreenderem que Jesus ele é o Messias. Jesus ele é o Filho de Deus, ele é o Messias, o Salvador. E muitos judeus, quando Paulo pregava, ensinava, falava, anunciava para os judeus, eles não queriam crer, eles não queriam aceitar. Eles, na realidade, não aceitavam que Jesus é o Messias. Eles não admitiam, não queriam ouvir que Paulo dizia que Jesus era o Messias. Então Paulo disse: eu vou pregar para os não-judeus. Vou pregar para eles. Já que vocês não querem ser salvos, não querem ser libertos, não querem entender, não querem compreender, eu vou pregar para os não-judeus. Que eles, quando ouvirem, eles vão acreditar, eles vão crerem, vão aceitar que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Já que vocês não querem aceitar, não querem compreender e nem crer,
Então eu vou pregar para os não judeus. E como eu acabei de falar, eu acabei de dizer para vocês, agora que cabe em vocês que estão assistindo esse vídeo, crer e aceitar que ele é o Messias, o Filho de Deus. Se ele é o Messias, o Filho de Deus, sem dúvida nenhuma, que eu não vou duvidar nunca, então eu tenho que adorar ele também como Messias. Se eu adorar ele como Messias, o Filho de Deus, eu serei salvo. Porque eu estou entendendo, estou compreendendo, eu entendo e compreendo e aceito que ele é o Messias, o Filho de Deus. Já que muitos judeus naquela época não queriam aceitar. Não queriam aceitar. Mas será que você que está assistindo esse vídeo está crendo? Está aceitando que ele é o Filho de Deus para que você venha ser salvo? Venha ser salva? Versículo 7. Vou ler para vocês entenderem, não só para vocês, para mim também, entenderem mais. Versículo 7. Então ele saiu de lá e foi morar na casa de um homem chamado Tício, justo. Então Paulo saiu de lá da sinagoga e foi morar na casa de um homem chamado Tício, justo. Um não judeu que adorava a Deus. A casa dele ficava ao lado da sinagoga, de onde Paulo tinha saído. A casa de Tício, justo, ficava ao lado dessa sinagoga. Mas Tício justo, adorava a Deus. Adorava a Deus. Já adorava a Deus. E Paulo foi lá para a casa dele. Vamos ver o que está escrito para nós entender no versículo 8. Crispo, que era o chefe da sinagoga, também creu no Senhor Jesus. E todas as pessoas da sua casa. Também creram muitas pessoas da cidade de Corinto. Ouviram a mensagem, creram e foram batizadas. As pessoas creram em Jesus, creram que ele é o Messias, o Filho de Deus, e foram batizadas. Versículo 9. Vamos ver o que está escrito para nós entender mais a Bíblia Sagrada, as Escrituras. Versículo 9. Certa noite, Paulo teve uma visão, e nela o Senhor disse: não tenha medo, continue falando e não se cale. Olha aí. O Senhor Jesus, ele apareceu para Paulo e disse: não tenha medo, continue falando e não se cale. Continue dizendo a verdade, continue pregando a verdade. Diga para o povo, não se cale, diga, fale que eu sou o Messias, o Filho de Deus. Não se cale, Paulo, meu servo. Paulo, meu servo, não se cale.
Paulo, meu servo, não se cale, continue a pregar e anunciar que eu sou o Messias, o Filho de Deus. No versículo 9, vamos ler juntos. Pegue sua Bíblia aí, que você está com ela, para meditar também. Versículo 9, versículo 10. Porque eu estou com você, ninguém poderá lhe fazer nenhum mal, pois muitas pessoas desta cidade são minhas. O Senhor Jesus, ele disse: pregue, Paulo, não se cale, continue, porque eu estou com você. E muitos dessa cidade aqui, muitas pessoas dessa cidade são minhas. Elas vão te ouvir. Elas vão compreender que eu sou o Messias, o Filho de Deus. Quem não quer aceitar, não quer compreender, não quer entender que ele é o Messias, o Filho de Deus, não pertence a ele. Não pertence a ele. Será que você está crendo agora? Está aceitando agora? Está abrindo sua mente a essa palavra para que você venha entender que ele é o Messias, o Filho de Deus? No versículo 11, vamos ver o que é que está escrito agora, para nós entendermos mais. Versículo 11. E Paulo ficou ali 1 ano e meio, ensinando a palavra de Deus àquela gente. 1 ano e meio, Paulo ficou lá, ensinando a palavra de Deus, ensinando que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Paulo ficou lá, ensinando, pregando para aquelas pessoas que aceitavam que ele é o Filho de Deus, que ele é o Messias, o Filho de Deus. Paulo ficou lá 1 ano e meio, pregando e anunciando e ensinando. Versículo 12. Versículo 12. Quando Gálio se tornou o governador da província da Acaia, os judeus se juntaram contra Paulo. Eles o agarraram e levaram ao tribunal. Pegaram Paulo, muitos pegaram Paulo, agarraram e levaram ao tribunal. Por Paulo falar a verdade, por Paulo pregar o evangelho verdadeiro, por Paulo anunciar a mensagem de Deus, anunciar o Filho dele, o Messias, o Salvador. Aí pegaram Paulo, agarraram e levaram para ser julgado nos tribunais. Versículo 13. E disseram ao governador: este homem está querendo convencer o povo a adorar a Deus de um modo que é contra a nossa lei. Então, eles não aceitavam que Jesus era o Messias, o Filho de Deus. Eles não queriam. No versículo 14. Quando Paulo ia falar, Gálio disse aos judeus: judeus, se isso fosse alguma falta grave ou um grande crime, seria justo que eu tivesse paciência
para escutá-los. Versículo 15. Mas, como é só uma questão de palavras, de nomes, tá vendo agora aí? De nomes. Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Olha aí, vou ler de novo para vocês entenderem e compreenderem, versículo 15. Mas, como é só uma questão de palavras, de nomes e da própria lei de vocês, resolvam vocês mesmos. Eu não vou ser juiz nesse assunto. Eu não vou ser juiz de vocês nesse assunto. Vocês mesmos se resolvam. Se vocês querem aceitar, aceitem. Se vocês não querem, não aceitem. Depende de vocês. Dependem de vocês e não de mim. Gálio falou para eles. Depende de vocês se querem aceitar ou não. Se querem ouvir ou não. Se querem crer ou não. Depende de vocês e não de mim. Versículo 16. Em seguida os expulsou do tribunal. Versículo 17. Então eles agarraram Sostênes, o chefe da sinagoga, e o surraram diante do tribunal. Porém, Gálio não se importou com isso, porque eles estavam furiosos, cegos, arrogantes, violentos, por não crer e nem aceitar a pregação de Paulo, o que Paulo pregava, o Messias, o Filho de Deus. Eles não quiseram. Versículo 18. A volta para Antioquia. Versículo 18. Paulo ficou muitos dias com os cristãos em Corinto. Depois se despediu deles e embarcou no navio para a província da Síria, junto com Priscila e o seu marido, Aquila. Antes de embarcar em Secreia, ele rapou a cabeça, como sinal de que havia cumprido uma promessa que tinha feito a Deus. O que é que quer dizer o sinal que Paulo rapou a cabeça quando saiu de lá? Porque Paulo disse assim: Senhor, eu preguei, fiz de tudo. Eu anunciei que o seu filho é o Messias, que Jesus é o Messias, eu preguei, eu anunciei. Agora, é com eles e o Senhor. É com eles e o Senhor agora. Se eles se perderem, é problema deles, porque eles não creram. Se eles morrerem, é problema deles, porque não creram em Jesus Cristo, que é o Messias, o teu filho.
eles não creram, é problema deles. Se eles se perderem, é problema deles e não meu, Senhor. Deus, meu Deus, é problemas deles. Versículo 19. Eles chegaram à cidade de Éfeso e Priscila e Aquila ficaram ali. Paulo entrou na sinagoga e falou com os judeus. Versículo 20. Então lhe pediram que ficassem com eles mais tempo. Porém, ele não quis. Versículo 21. E quando foi embora, disse: eu voltarei, se Deus quiser. Então Paulo embarcou e partiu de Éfeso. Porque Paulo disse: eu voltarei se Deus quiser. Se Deus permitir, eu voltarei. Porque a missão dele ali naquele lugar, ele já tinha cumprido. A missão dele ali naquele lugar, ele já tinha cumprido. Ele já tinha pregado, ele já tinha anunciado que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Ele já tinha cumprido. Então cabia a eles crerem e aceitarem que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Cabia a eles. Cabe a você nessa época, mulher de Deus, filho de Deus e filha de Deus. Cabe a você crer e aceitar que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Paulo disse. Paulo tirou a roupa, tirou as vestes que estava vestido, e sacudiu o pó das vestes, e disse: agora é com vocês, se vocês se perderem. Se vocês se perderem por não crerem, por não aceitarem que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, é com vocês e Deus agora, não é comigo mais não. Não é comigo mais não, porque o evangelho da verdade eu preguei, eu anunciei para vocês. Então se vocês se perderem é com vocês e Deus. Eu não tenho nada a ver com isso. Estou fora da perdição de vocês. Eu não faço parte, eu não compartilho. Porque vocês não creram, vocês não aceitaram que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Por isso que Paulo disse: eu voltarei se Deus quiser. Então Paulo embarcou e partiu de Éfeso. Versículo 22. Quando desembarcou em Cesareia, foi logo para Jerusalém. Ali, ele fez uma curta visita à igreja e depois seguiu para Antioquia, da Síria. A terceira viagem missionária de Paulo. Apolo em Éfeso e Coríntios. Verso 23. Depois de ficar algum tempo em Antioquia, ele foi embora, atravessou a província da Galácia e o distrito da Frígia, indo de um lugar para o outro e animando todos os cristãos.
Verso 24. Um judeu chamado Apolo, nascido na cidade de Alexandria, havia chegado a Éfeso. Ele falava muito bem e tinha um conhecimento profundo das Escrituras Sagradas. Verso 25. Era também instruído no caminho do Senhor. Falava com grande entusiasmo e o seu ensinamento a respeito de Jesus era correto. Porém, conhecia somente o batismo de João. Versículo 26. Ele começou a falar com coragem na sinagoga. Priscila e o seu marido, Aquila, o ouviram falar. Então, o levaram para a casa deles e lhe explicaram melhor o caminho de Deus. Versículo 27. Quando Apolo resolveu ir para a província da Acaia, os cristãos de Éfeso o animaram e escreveram cartas para os irmãos de lá, pedindo que o recebessem bem. Chegando lá, ele ajudou muito aqueles que, pela graça de Deus, haviam crido. Versículo 28. Pois Apolo, com argumentos fortes, derrotava os judeus nas discussões públicas, provando pelas Escrituras Sagradas que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Por que Apolo derrotava os judeus nas discussões, nos ensinamentos, mostrando dentro da Bíblia Sagrada, dentro dos contextos da Bíblia, que Jesus é o Messias, o Filho de Deus? Por quê? Porque muitos dos judeus não queriam aceitar, não queriam crer e nem aceitar que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, essa mensagem não é só para você, ela é para mim também, porque eu já creio e já aceito dentro do meu coração e na minha mente que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. É o nome dele, Messias, o Filho de Deus. Então essa mensagem está perguntando para vocês se você está crendo, tudo bem. E se você não está crendo, tudo bem. É com você e Deus. É com você e Deus. Não é comigo, não. Não é comigo. É como eu estou falando, como o apóstolo Paulo falou. Se vocês se perderem por não crerem e nem aceitar que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, é com vocês e Deus. Então, eu falo as mesmas palavras. Eu estou pregando, mostrando para vocês entenderem que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Se vocês crerem, estão de parabéns. Se vocês aceitarem, estão de parabéns. Porque eu e você iremos morar no reino dos céus. Iremos morar nos céus. Eu e vocês iremos morar nos céus. Juntos iremos para a mansão celestial, se assentar junto com Abraão, Isaque
e Jacó no reino dos céus. Meus irmãos e minhas irmãs, fiquem com essa palavra, com essa mensagem dentro das suas mentes, dentro dos seus corações. O livro que eu li agora foi o livro de... É o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 18, até o versículo 28. Não tem versículo primeiro, é do capítulo 18 até o versículo 28. Vocês podem ler e podem tentar entenderem e aceitar que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Fiquem todos na paz do Messias chamado Cristo. Amém.